Oi, pessoal, mais uma vez estou aqui, né? Sou a professora Ana Clara Montenegro Fonseca e vim hoje continuar o nosso assunto, né? O nosso título 7º, que trata dos crimes contra a família. E especificamente nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai abordar o capítulo 3º, que traz, além dos crimes de abandono, traz lá no artigo 245 aquela ideia de entrega, né? De entrega do menor a uma pessoa inidônea. Então, são 4 dispositivos que a gente vai estudar na aula de hoje, mas que tem algumas complexidades, então eu peço para que vocês, de plano, já abram o Código Penal para que a gente possa acompanhar o primeiro crime, que seria o abandono material, e é um tipo misto, né? Como é um tipo misto que tem aí 3 condutas no próprio bojo do artigo 244, e exige de vocês uma atenção maior. Então abram aí ou os slides ou então o Código Penal para que a gente possa, de fato, realizar a leitura do artigo e separar cada conduta e já ir especificando cada conduta com seus caracteres, com suas especificidades, tá legal? Vou ler aqui o artigo 44 para vocês, vou ler o caput, para que a gente possa então começar a destrinchar, tá? Deixar sem justa causa de prover a subsistência de cônjuge, não fala companheiro, filho menor de 18 anos ou filho inapto para o trabalho, não fala idade, então qualquer idade, de ascendente inválido em qualquer idade ou de ascendente maior de 60 anos, não lhes proporcionando recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada, majorada, ainda deixar sem justa causa de socorrer descendente, ascendente, gravemente enfermo. Então, nós temos aqui, né, no artigo 244, algumas condutas principais, e a primeira delas, né, para reforçar aqui a ideia, é deixar de fato sem justa causa de dar a subsistência a quem? Aí vamos já pontuar. Para quem está anotando aí no caderno, coloca como primeira situação, primeira conduta típica, né? Deixar sem justa causa de dar subsistência a quem? Cônjuge, filho menor de 18 anos, inapto para o trabalho. E aí a gente não pode pensar que inapto para o trabalho existe uma idade específica, em qualquer idade. Mas a gente também não pode confundir essa inaptidão com comodismo nem preguiça, tá? Então, de fato, deve ser uma inaptidão absoluta, uma incapacidade ali, algo que de fato o prejudique, o impeça, na verdade, de trabalhar. E, por último, deixar sem justa causa de dar subsistência a quem? Ao ascendente, né? Por exemplo, ao genitor, ao pai, ao avô, inválido em qualquer idade. Mais uma vez, esse ascendente inválido, essa invalidade deve ser demonstrada, certo? Deve ser comprovada. Ou maior de 60 anos, que também necessite, dependa daquela subsistência, tá? Então, a gente tem que ter muita atenção com esse crime, porque quando eu falo ascendente inválido, eu tenho que verificar a invalidez. Se de fato esse ascendente, ele, por exemplo, um ascendente de 40 anos pode não mais conseguir se autoprover. Tem 40 anos, alguém pode ter 20 anos e pode ter um genitor de 45 anos que não consegue mais se prover. E depende do trabalho daquele filho de 25, de 20 anos. Então, nessa situação, de fato comprovada a invalidez, a gente tem a configuração do crime. Mas, Ana, o código fala, né? A ordem jurídica fala a respeito desse maior de 60. Maior de 60, nem sempre esse maior de 60 tem a dependência, né? Ele tem ali a necessidade de ser, de fato, assistido, né? De ter essa subsistência por parte do seu familiar. Então, é maior de 60 anos, desde que comprovada essa dependência, essa necessidade ali de subsistência, tá? Outro detalhe é que subsistência é um conceito bem mais restrito no que tange a alimentos, né? Porque o código fala, ele traz a segunda conduta, que seria não pagar pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, aqui vamos fazer uma distinçãozinha entre subsistência e alimentos. Subsistência, a doutrina majoritária entende que só engloba
apenas as necessidades básicas, fundamentais à dignidade. Então, para você que se inspira nas patricinhas de Beverly Hills, né, e que tá pensando aí que sua Louis Vuitton, que seu Chanel é necessidade fundamental, não o é. Então, subsistência de fato, você casou com uma pessoa e essa subsistência de fato, necessidades básicas. Os alimentos não. Aí os alimentos a gente tem lá, por dicção do próprio Código Civil, né, no artigo 1694 do Código Civil, a gente tem a ideia de que os alimentos sim, aí esses servem para que o sujeito ali possa continuar vivendo do modo semelhante, de modo compatível com a sua condição social. Então, numa pensão, o juiz pode estabelecer uma pensão X, conforme a própria condição do alimentante, né, do devedor de alimentos, daquela pessoa que vai pagar. E para uma outra criança de mesma idade, pode haver, dependendo do pai muito rico, a gente pode ter aí a pensão diferenciada, porque exatamente os alimentos, né, são meios para se viver de modo compatível com aquela condição social. Diferentemente da ideia de subsistência, de prover ali os recursos necessários, como eu estou falando aqui para vocês, e agora falando bem sério, aí essa subsistência de recursos necessários diz respeito às necessidades básicas, fundamentais, remédios, tratamento básico de saúde, habitação, aí vestuário, outros gastos secundários, como eu falei anteriormente, aí já não entra, né? Se você pensar, por exemplo, lazer, um curso extra de dança, de música, né, uma viagem, aí já não entra, tá? Então, essa subsistência que a gente tá falando aqui, deixar sem justa causa, de dar subsistência ao cônjuge, filho menor, inapto para o trabalho, ascendente inválido, ascendente com maior de 60 anos com necessidade, aí a gente tá falando da subsistência e não de alimentos, tá bom? Então, não confundam nenhum com o outro, tá bom? Lembrando que aqui o ordenamento fala em cônjuge, né? O artigo 244 trabalha com a ideia de cônjuge, e esse cônjuge não pode ser confundido com convivente, com companheiro. Seria uma analogia em Malam Partem, que pelo princípio da legalidade isso é vetado. Então, nessa primeira parte, a gente teria aí a ideia do cônjuge e não do convivente. Sem mencionar que esse elemento sem justa causa, né, deixar de prover ali a subsistência necessária sem justa causa, esse elemento sem justa causa representa exatamente o elemento normativo do tipo. E elemento normativo do tipo significa que deve ser pontualmente aquilatado, analisado pelo juiz do caso concreto. Então, não é de imediato que a gente tem a ocorrência do delito. O juiz deve verificar se no caso concreto, conforme as necessidades do paciente, conforme as possibilidades de pagamento do agente, ele propositalmente, dolosamente deixou de prover aquela subsistência. Ou seja, ele pode, o agente, conseguir aí comprovar de forma idônea, por exemplo, que se encontra em uma situação excepcional, que justificaria, então, essa impossibilidade de cumprir as obrigações. Imaginem, por exemplo, o caso dele vir a ser acometido por uma doença, fica impossibilitado de trabalhar, perde o emprego, né? Não tem como trabalhar momentaneamente ali de forma lícita e remunerada, sua situação econômica muda e ele deixa de prover a subsistência ali para o cônjuge, para o filho menor, para o filho inapto para o trabalho, para o ascendente inválido, para o ascendente maior de 60 anos, sem a capacidade, ou melhor, com a necessidade, né, de ter aquela subsistência. Então, se ele consegue comprovar que ali houve justa causa, a gente não tem a tipicidade do delito, claro, né? E aí há uma segunda conduta que eu acabei de ler para vocês, que vem previsto aqui no artigo 244, é exatamente deixar de pagar, né, a pensão alimentícia que deve ter sido judicialmente estabelecida, ou seja, acordada, fixada, majorada. Também o sujeito deve deixar de pagar essa pensão alimentícia sem justa causa. Então, esse mesmo elemento normativo que eu acabei de falar para a primeira conduta repete-se para essa ausência do pagamento da pensão, tá bom? Então, aqui a ideia, se lá a gente não tinha o pagamento, na verdade, prover a subsistência, aqui trata-se de deixar de honrar
com a obrigação judicial, né, que foi homologada ali por acordo, fixando ou majorando os alimentos, né? Então, deixar de honrar com essa obrigação de pagar os alimentos. E esses alimentos podem ser alimentos definitivos, podem ser alimentos provisórios, podem ser alimentos gravídicos. Então, aqui a ideia é a ausência do pagamento sem motivação justa. Então, quando a gente intencionalmente, repito, dolosamente deixa de cumprir ali no prazo estipulado, né? Depois que venceu o prazo estipulado para ele pagar aquela pensão, e ele dolosamente deixou de realizar aquela pensão, tá bom? Lembrando que antes do decurso do prazo, essa conduta é impossível de acontecer, então não se consuma, né? Esse delito aqui precisa, para que haja consumação, que passe o prazo para pagamento da pensão. Agora, se antes do prazo ele não dá uma ajuda, uma subsistência, pode, né? A gente pode aí verificar a ocorrência da conduta que eu falei para vocês, a conduta anterior, né? Não prover a subsistência dos recursos necessários, tá bom? Para Kleber Masson, especificamente nessa segunda conduta, não pagar a pensão alimentícia, ele inclui aqui a possibilidade aí do companheiro e do convivente, porque a gente já tem uma previsão no Código Civil, lá pelos idos do artigo 1700, de que entre os conviventes, entre os companheiros, a gente tem aí a possibilidade de se gerar pensão alimentícia. Então, para Kleber Masson, nessa segunda conduta aí, a gente poderia, então, ter exatamente figurando como vítima aí, como autor, tanto o convivente, né, como o companheiro, a mesma coisa. Ou seja, aquele que está em união estável. Se vocês abrirem, como falei, lá por meados do 1723, 1724 do Código Civil, a gente vai ter lá a obrigatoriedade de prestar o pagamento da pensão, né? Assim como a gente tem lá no 1704 o pagamento entre os cônjuges, lá em meados do 1727 e 1724, a gente teria aí essa obrigatoriedade entre os conviventes, entre os companheiros. Agora, eu lembro para vocês que o novo casamento, né, a nova união estável, pode fazer com que esse dever em pagar alimentos seja retirado. Isso não sou eu quem digo, isso quem diz é o artigo 1708, também do Código Civil. Vejam como nesse título a gente se vale muito do direito civil, né? Porque de fato é um assunto que toca bem direito de família. Então não deixem encarecidamente de dar uma olhada nesses artigos mencionados a respeito do direito civil, certo? Uma observação aqui também não menos importante é de que existe uma jurisprudência, pessoal, no sentido de que mesmo a mulher, sendo uma pessoa saudável, capaz de trabalhar, que tem aptidão para o trabalho, continua respondendo pelo crime, aquele marido que deixa de prover o sustento dos filhos. O que é que eu quero dizer com isso? Mesmo que a mulher possa trabalhar, mesmo que a mulher esteja saudável, se o marido deixa de prover o sustento dos filhos, pode continuar existindo o crime em tela, tá bom? E agora a terceira conduta prevista no tipo é deixar sem justa causa também de socorrer descendente ou ascendente gravemente ferido. Gente, a conduta é negativa, né? A conduta é omissiva. Sempre essas condutas vêm sendo omissivas negativas, ou seja, através do não fazer, né? Aqui a gente tem a ideia de não prestar proteção, de não prestar assistência àquele que apresenta uma séria alteração física, uma séria perturbação mental. Então, é imprescindível que haja comprovação dessa enfermidade grávida para que o crime ocorra, né? Possivelmente vai ter aí um exame pericial, um exame médico para atestar, para comprovar essa enfermidade grave. Então, não esqueçam que essa enfermidade grave, segundo Helene Fragoso, inclusive, se configura como uma séria perturbação ou uma séria alteração física ou mental ali naquele sujeito, tá bom? Então, a gente não pode também confundir essa modalidade prevista aqui no final do artigo com aquilo que vocês devem ter visto em direito penal, parte especial 1, né? Em direito penal 3, né? Vocês devem ter visto dos crimes de perigo e devem ter visto lá no artigo 135 o chamado crime de omissão imprópria, né? Então diz assim, deixar de prestar socorro ou deixar de ligar, deixar de pedir, né, assistência para o SAMU, por exemplo. Aqui a gente tem uma forma mais especializada, né, dessa omissão aí de socorro, porque a gente está lidando com uma relação especial. O crime é um crime próprio.
é um crime especial, porque a gente tem uma relação aqui de ascendência e descendência entre os sujeitos. Então, é um ascendente ou um descendente deixar de prestar esse socorro. Então, vejam que aqui também o crime é mais específico. E tem um detalhe ainda importante que eu poderia aqui lembrar para vocês. Lá no crime do artigo 135, quem tiver curiosidade, vai existir no parágrafo único lá do 135 uma majorante. Quando você não socorre, se a vítima vem a ter lesão corporal ou ela vem a morrer, você tem um aumento de pena. Mas você continua respondendo pelo 135. Você não responde pela lesão, você não responde pela morte. Aqui, como você tem uma relação de regra, de dependência, de cuidado, de autoridade com a pessoa que você está envolvido, vamos supor, o pai não socorre o filho. Via de regra aqui, pode acontecer diante da sua omissão, se o filho vem a falecer, se o pai vem a falecer, como há esse dever mútuo, recíproco de cuidado, aquela omissão, aquela inação, né, aquela falta de ação, pode se tornar uma omissão imprópria. E o que isso significa? O artigo 13 traz a ideia de garante, né? Se de fato o agente aqui configura-se como garante, como garantidor, ele tinha o dever jurídico de evitar aquele resultado. Então, a gente pode estar diante aí de um crime de omissão imprópria, né? Um homicídio via omissão imprópria, uma lesão via omissão imprópria. E esse crime aqui termina deixando de existir e prevalece aí o crime de omissão imprópria mais grave, seja a lesão, seja o homicídio. Então, tenham muito cuidado para não confundir essas ideias, tá bom? Lembrando que aqui, se por acaso estiver figurando como vítima o cônjuge, né? Como o legislador diz, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente, ele não menciona cônjuge aqui, mas caso esse cônjuge venha a não ser socorrido por outro cônjuge, por exemplo, a gente pode ter aquela ausência da subsistência que a gente falou como conduta inicial, como primeira conduta. Então, em que pese a gente não ter a configuração da terceira parte do artigo 224, nós poderíamos ter aí a ocorrência da primeira parte, tá bom? E uma outra questão que poderia ser trazida à baila aqui, o artigo fala, né? Deixar sem justa causa de socorrer descendente e ascendente gravemente ferido. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, e se de fato não fosse uma doença grave? Se fosse uma doença não grave, né? Uma doença mais leve, uma doença média, e a criatura estivesse ali precisando de um socorro. Vamos supor que não tem doença grave, a pessoa está, por exemplo, impossibilitada para o trabalho, precisa de precisa de um apoio ali, de um sustento, por assim dizer, e o descendente não presta, né? O ascendente não presta aquele socorro. Ana, a ideia que você falou agora do cônjuge, né? Quando ele também está numa necessidade ali, não é ser socorrido, se enquadra na conduta primeira, mutatis mutandis, então aquele que está enfermo, mas a doença não é grave, se não socorrido, mas precisa de um socorro, isso não impede de enquadrar essa situação na primeira conduta que a gente falou, que é mais ampla, né, que é deixar de prover a subsistência dos recursos necessários. Então, dependendo aí da situação, se a doença não é grave, mas impede, por exemplo, o trabalho, e a pessoa fica ali impossibilitada de se autodeterminar, de se autoprover, a depender da situação, a gente pode pensar ainda na tipicidade daquela primeira conduta, né, que eu narrei para vocês, tá bom? O parágrafo único traz uma forma de conduta equiparada, tá? Que ocorre quando o solvente, né, o legislador diz, quando o solvente frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada fixada. O que é que o legislador quis aqui estabelecer? Na verdade, ele quis falar que o abandono do emprego, né, sem justa causa, exatamente com aquele fim de evitar que sejam descontados naquela folha de pagamento, no contra-cheque, os valores atinentes à obrigação de alimentar, né, a pensão, ocorra. Então, o sujeito está tentando enganar tanto a mãe ou o ex-marido, o filho,
como também a justiça. Então, vamos supor, ele tenta fazer um acordo ali com o empregador para que ele não tenha a carteira assinada, para que ele não tenha os valores descontados pela justiça. Porque a gente está falando aqui de pensão alimentícia, então pensão alimentícia judicialmente acordada. Então, por regra, quem tem a carteira assinada, quem recebe salário mínimo, quem recebe seu contra-cheque, já vem ali, já pode ter ali o desconto dos valores atinentes a essa pensão. Então, ele faz ali um acordo com o empregador para tentar burlar, frustrar, né, enganar e afastar aquele desconto ali na folha de pagamento, tá bom? Então, não esqueçam dessa hipótese que a gente tem aqui no próprio parágrafo único do dispositivo, tá legal? Algumas características gerais sobre o crime. A gente poderia pensar que tutela-se, claro, a família, né? Especificamente a assistência familiar, esse é o objeto jurídico, o bem jurídico, né? Apesar do grande bem jurídico ser a família, mas especificamente nós estamos lidando com a assistência, a subsistência dos membros, né? Que deve existir ali um apoio mútuo, né? O objeto material, o alvo, é exatamente a renda, porque vai tocar com subsistência material, ou pode ser a pensão, ou pode ser o auxílio no caso da ausência do socorro, né? Então, como alvo aí do delito, a gente tem essas ideias. Já falei para vocês, é um crime próprio, é um crime especial, vai ser praticado aí pelos cônjuges ou pelos pais, quando eu tô falando de filho menor, ou filho em qualquer idade que é inapto para o trabalho. Também pode ser praticado por ascendentes, como avós, bisavós, quanto aos descendentes gravemente enfermos. E pode ser também praticado pelos próprios descendentes em relação aos seus ascendentes inválidos e aos ascendentes maior de 60 anos, quando eles, já falei, mas eu repito, necessitam daquele amparo material, tá? Não é todo maior de 60 anos que configura vítima aqui do delito. É importante que esse maior de 60 anos, ele de fato tenha a dependência do amparo material, tá bom? E a vítima, a contrário senso, mas só para não deixar de falar aqui, são os próprios cônjuges, e aí a gente pode ter homem ou mulher. O filho, que eu acabei de mencionar, menor de 18 anos, né? Que ele fica sob o poder familiar. Se vocês abrirem o artigo 1566, inciso 4º, existe de fato uma obrigação de sustento em relação aos filhos, né? Os pais em relação aos filhos. Aquele filho que está inapto para o trabalho, eu falei para vocês que a gente não deve confundir com comodismo, com preguiça, e isso é em qualquer idade. Essa inaptidão aí pode perdurar para o resto da vida, né? Então fica na dependência de fato dos pais, né? Eu tenho uma priminha muito querida que ela tem um tipo de deficiência e ela não trabalha, ela já tem seus 30 e poucos anos, eu não saberia nem dizer o nome do tipo da deficiência que ela tem, mas então os pais aí a gente fica na obrigação de provê-la, né? Para o resto da vida, porque ela não tem aptidão para o trabalho, né? Ela tem ali essa doença, né? Não sei nem se eu posso categorizar como deficiência. Até porque a gente tem a lei o Estatuto do Deficiente, né? Que já estabelece também um abandono ali para o deficiente. Então eu não saberia nem aqui dizer se de fato é uma deficiência, mas eu acredito que seja uma inaptidão para o trabalho em razão da deficiência. O que poderia, já pegando o gancho, levar a situação, tirar a situação dessas condutas que a gente está narrando aqui e levar lá para o Estatuto do Deficiente, tá bom? Também não esqueçam disso, foi bom mencionar para que vocês lembrem, né? Podem ainda figurar como vítima, né? Os ascendentes, como eu falei, maior de 60 anos, que dependem dos seus filhos ali por algum motivo. E a gente pode ter aí os próprios filhos, né? Que estão gravemente enfermos, ou os pais, os avós que estão gravemente enfermos, que também podem figurar como vítima, tá? Para a doutrina majoritária, é importante aí que vocês anotem também, pode existir mais de uma pessoa, né, obrigada a dar a subsistência, dar o auxílio, dar a renda, dar a pensão. E existindo mais de um co-obrigado, se um deixa de dar e o outro dá, a doutrina majoritária diz que mesmo o outro dando ali o provimento para aquele que não fez a sua parte, o crime se consuma para aquele que não deu o provimento. O que é que eu quero dizer com isso? Não é porque determinada pessoa foi assistida por outrem que aquele que deveria assistir também e não o fez,
livra-se do crime, tá? Então existe aí essa ideia de que se existir mais de uma pessoa com esse dever de assistência, todos os que têm esse dever de assistência são co-obrigados e podem responder aí cada um como autor de sua própria omissão. Tá legal? Andando um pouquinho mais, né? E aí eu venho falar para vocês de uma característica que a gente estudou lá em parte geral. Esse tipo aqui, como eu falei para vocês, eu dividi as situações, né? Primeira conduta, deixar de dar a subsistência com os recursos fundamentais. Segunda conduta, deixar de pagar a pensão alimentícia. Terceira conduta, deixar de socorrer ascendentes e descendentes gravemente enfermos. Eu estou diante de um tipo misto, ou seja, eu tenho mais de uma conduta nuclear, mais de um verbo núcleo, tá? Agora, ele é um misto cumulativo ou ele é um misto alternativo? Aí vocês vão ter que saber separar. Quem estiver anotando no código, puxa a setinha. As duas primeiras condutas são alternativas. Ou seja, a prática de ambas, por exemplo, em relação à mesma vítima, configura crime único. Imagine só o caso do pai que, por exemplo, não provê os recursos mínimos necessários para o filho menor de 18 anos e, ao mesmo tempo, ele deixa de pagar a pensão, que está judicialmente estabelecida, a lei acordada, fixada. Então, ele pratica alternativamente uma ou outra, o juiz considera crime único. Na hora de estabelecer a sanção, lógico, na dosimetria da pena, ele pode considerar as duas situações, mas não torna a hipótese em uma hipótese de concurso de crimes, tá? Diferentemente, a terceira conduta, né, é autônoma, é cumulativa a essas outras anteriores que eu acabei de falar. Então, aí sim, essa terceira conduta pode se acumular com as anteriores e gerar um concurso material de crimes, que aí vocês vão ver mais à frente, em teoria da pena, mas que está lá, para quem tiver curiosidade, no artigo 69 caput do Código Penal. E só de modo superficial aqui explicando o que seria esse concurso material de crimes, ele ocorre quando o agente, com mais de uma conduta, pratica mais de um resultado. Então, de fato, eu deixei de prover ou de pagar a pensão e ainda não socorri. O meu pai, por exemplo, que eu pago pensão, ou o meu filho que eu pago pensão e que estava gravemente enfermo. Então, eu tenho, no mesmo contexto fático, duas condutas em relação à mesma vítima, mas que geram resultados materiais diferentes. Qual é o primeiro resultado? Não pagar a pensão. Então, não paguei a pensão para o meu filho, ele deixou de ter ali o valor do alimento pago e tem um prejuízo material. E o outro prejuízo material é a sua saúde. Ele estava gravemente enfermo e eu não socorri, tá bom? Então, nessa situação aqui, a gente pode ter o cúmulo entre não dar a subsistência com os recursos necessários e não pagar a pensão. O tipo é misto alternativo. Entre essas duas e não socorrer quando está gravemente enfermo o ascendente ou descendente, a gente tem um misto cumulativo, tá bom? Lembrando que a consumação na primeira conduta, como eu falei para vocês, é um crime omissivo, né? Então depende que não haja ali a provisão da subsistência, que o sujeito não dê a subsistência necessária. Então, até o momento que ele não está dando aquela subsistência, o crime continua se consumando. Então, a doutrina chama isso de como? Crime permanente, tá? Então, é aquele crime que se prolonga enquanto durar a omissão. Na segunda conduta, que a gente tem o não pagamento da pensão alimentícia, aí a gente geralmente tem datas acordadas judicialmente para que seja pago. Se até aquela data, se depois, daquela data, a pensão não é de fato entregue, né, não é paga, e a gente tem a consumação do delito. E na terceira, a omissão ocorre, a consumação ocorre com a omissão quando o sujeito verifica que a vítima necessita de socorro e não socorre a vítima, tá? Então, para a maioria da doutrina é um crime formal, essa consumação é antecipada ou também é classificada de resultado cortado, porque não exige aí um prejuízo para a vítima. Consuma-se com a simples omissão, tá bom? Nessas formas principais que eu acabei de falar aí para vocês, a gente não tem a tentativa. E para Kleber Masson, lá naquela conduta em que o sujeito ele tenta elidir ou frustrar o pagamento da pensão, tenta esconder ali que está trabalhando, naquela situação ali,
a gente então poderia, para Kleber Masson, ter uma tentativa. Porque, imagine só, o sujeito tenta convencer o seu empregador, imaginemos, ele tenta convencer o seu empregador para que o empregador não assine a carteira dele e deixe ele trabalhando sem a carteira assinada, para que ele não tenha desconto e ele não pague, para que ele não tenha o desconto do salário e ele não pague a pensão. Ele tenta fazer isso, mas o empregador não aceita. Se caso o empregador narrar isso judicialmente, a gente tem uma possibilidade aí de tentativa, se isso fica comprovado, quer dizer, né, a gente tem uma possibilidade aí de tentativa desse crime na versão ali do parágrafo único, tá bom? Eu só queria mencionar para vocês mais um detalhe, que a gente pode ter o processo civil o pagamento da pensão, né, com uma prisão civil pela ausência do pagamento. Essa prisão civil não se confunde com a prisão desse crime aqui. Para que eu tenha esse crime, a gente tem que ter um processo crime, uma sentença condenatória, que de fato verifique que houve o abandono. Então, nem sempre, não necessariamente quando ocorre a prisão civil, né, a prisão civil, pela ausência de pagamento de imediato, eu já tenho o abandono material. Não é uma lógica automática, né? Imagine só o caso do sujeito que foi preso civilmente porque ele não cumpriu no todo a sentença civil. Então, ele deveria pagar, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, tá? Ele deveria pagar 10 mil e pagou 5. Será que essa prisão civil, por ele não ter cumprido no todo a sentença civil, pode de fato já configurar abandono? Olha, ele pagou uma parte, mas será que a gente tem a justa causa? Será que tem o dolo? Se ele pagou uma parte, ele não tinha dolo de abandono, necessariamente. Então, podem existir aí situações em que o sujeito ele pode ser preso civilmente e ele não vem a ser condenado aí na esfera penal, tá bom? Uma questão que a doutrina também, aproveitando o ensejo, coloca em relação à prisão civil e o direito penal, né? Imagine que ele tenha sido preso civilmente, ficou ali 15 dias preso, né? Civilmente. Será que esse tempo, 15 dias preso, né? Por conta da prisão civil, pode no futuro, caso ele venha a ser condenado no âmbito penal, ser descontado na sentença condenatória? Afinal, a gente tem a ideia de detração, né? A gente tem a ideia do artigo 42, que a gente pode ter o desconto da prisão provisória na prisão definitiva. Então, assim, vocês vão ter divergência na doutrina. Rogério Greco é a favor dessa detração, mesmo tendo sido a prisão civil, e outros doutrinadores, como Kleber Masson, é contrário, tá? Não concorda com essa possibilidade de detração, argumentando que a prisão civil é totalmente diferente, o objetivo da prisão penal, sendo essa civil, né, para quitar prestações alimentícias, enquanto a penal é para retribuir o injusto. Então, não poderia se aí fazer esse desconto, tá bom? Na entrega do filho, que seria o próximo crime do artigo 245, entrega do filho menor à pessoa inidônea, a gente tem aqui uma ideia também bem tranquila. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba, dolo direto, ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Então, recapitulando aqui, a ideia é entregar o filho menor de 18 anos a uma outra pessoa que quem está entregando, né, o filho, que vai ser o pai ou a mãe, né, sabe que aquela outra pessoa, eu tenho dolo direto, eu sei, ou eu devo saber, dolo eventual, que o menor fica materialmente aí em perigo, tá? Fica aí em situação de risco. A pena para esse crime, apenas para não deixar de falar, é de detenção de 1 a 2 anos, então a gente tem um crime de menor potencial ofensivo. Admite-se, portanto, os institutos atinentes à Lei 9.099 de 95, transação penal, a ideia de suspensão também condicional do processo é cabível aqui. E a ideia do crime ocorre para tutelar exatamente essa assistência familiar, né? E não importa aí se esse filho é biológico, não importa se é civil o vínculo, né? Biológico ou civil, se é adotado
ou biológico. É um crime, mais uma vez, próprio, pois somente quem pode praticar esse delito são os pais em relação aos seus filhos de 18 anos, que vai ser a própria vítima, né? Aqui eu não tenho a comparação, a possibilidade de extensão a tutores ou outros guardiões, né? Muita atenção, que seria analogia em Malam Partem, como a gente já falou em relação ao companheiro no crime anterior. É um crime também material, causal, porque consuma-se exatamente na hora que o sujeito, que o pai, entrega o filho àquela pessoa que acarreta o risco, que acarreta o perigo. Admite tentativa na hora que o pai está indo para entregar o filho a uma pessoa que moralmente pode acarretar ali um dano, né? A mãe, o pai está indo entregar, a mãe vê, por exemplo, e impede. Então pode evitar ali o delito. Agora é um crime de perigo concreto, certo, pessoal? É necessário que esse perigo, que aquela pessoa inidônea, né, seja de fato comprovado, efetivamente comprovado, que aquela pessoa, material ou moralmente, era ruim para a vítima, tá bom? O crime tem alguns parágrafos, vocês vão dar uma lida em casa. E esses parágrafos, para a maioria da doutrina, foram tacitamente revogados pelos artigos 238 e 239 do ECA. O 238 seria, a ideia do 238, tá? Entregar filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou promessa de receber algum valor, né? Então você entrega o filho ou alguém que está sob sua guarda, um pupilo, a um terceiro pensando em receber algo. Isso é o teor do artigo 238. O que é que dizia, o que é que diz o parágrafo 1º, que para a maioria da doutrina foi tacitamente revogado? A pena é de 1 a 4 anos, ou seja, trazer uma qualificadora de reclusão, se o agente pratica o delito para obter lucro. Ou seja, se a entrega do filho menor é para obter lucro. O próprio ECA diz, se você entrega filho ou pupilo para receber paga ou promessa, artigo 238. Então, repito, essa qualificadora aqui, para a maioria da doutrina, está tacitamente revogada. E o parágrafo 2º trazia a seguinte ideia. Incorre também na pena do parágrafo anterior, ou seja, na qualificadora, né, que seria uma pena de 1 a 4 anos, quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação do ato destinado ao envio do menor para o exterior, com o fito de obter lucro. O artigo 239 do ECA diz: promover, auxiliar efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com fito de lucro. Então, tacitamente, o artigo 239 revogou o parágrafo 2º, porque tem aí a mesma ideia. Então, a gente aplica a norma especial, que é a norma do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. Tá legal, pessoal? A ação para esse crime é pública incondicionada e a gente passaria, então, aí ao outro crime de abandono, que seria o crime de abandono intelectual, tá? O crime de abandono intelectual é deixar sem justa causa de prover instrução primária de filho em idade escolar. Então, vamos tentar primeiro entender, mais uma vez, deixar, né, esse abandono, mais uma vez, é um crime aí omissivo, e de deixar de fazer o quê? De prover a instrução primária. O que seria essa instrução primária? Vocês sabem que a Constituição Federal da República, lá no artigo 225 é meio ambiente, 205 é educação, né? Então, é direito de todos, né? Ter acesso à educação e é dever do Estado e da família provê-la, 225, tutela o meio ambiente. Confundi aqui, ato falha. Lá no artigo 1634, inciso 1º do Código Civil, a gente tem a competência, a ideia de que os pais devem promover aos filhos, né, essa criação e essa educação, essa criação com a educação. E a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma lei bem conhecida, né, a Lei 9.394 de 66, que também traz lá no seu artigo 2º que a educação é um dever da família e do Estado, repetindo aí aquele fundamento esculpido no artigo 205 da Constituição. E a ideia aqui é que a educação, o acesso à educação gera cidadania, né? O acesso à educação promove aí liberdade, cidadania, qualificando, né, todos nós para exercermos atividades laborativas e para o nosso desenvolvimento mesmo cognitivo e pessoal.
Também o ECA, que eu acabei de mencionar para vocês, se vocês abrirem lá no artigo 55 do ECA, que é a Lei 8.069 de 90, a gente tem lá dizendo também que é a obrigação dos pais matricular os filhos ou os pupilos na rede regular de ensino. E é exatamente essa a ideia que o legislador quis colocar aqui para vocês. Então, quando os pais eles não matriculam ou impedem que os filhos frequentem o ensino fundamental, né, não matriculem na instrução primária, ou impedem que acessem o ensino fundamental sem justa causa, e quando esses filhos estão em idade escolar, e essa idade escolar é exatamente conferido pelo artigo 208 da Constituição Federal e também pela própria Lei de Diretrizes e Bases, que foi modificada pela Lei 2.796 de 2013, mas finalmente essa idade escolar ela é de 4 a 17 anos. Então a gente tem a necessidade, enquanto pais, enquanto genitores ali, de matricular obrigatoriamente na pré-escola crianças que completam 4 anos até 31 de março daquele ano ali. Então vamos supor, meu filho completou 4 anos dia 31 de março. Obrigatoriamente eu tenho que teria que matriculá-lo esse ano na pré-escola. Se ele completasse 4 anos posteriormente a 31 de março, de fato eu ficaria obrigada não a matricular na pré-escola, mas a matricular na creche, né? Então veja que eu estou lidando aqui com a norma penal em branco, que está sendo sempre complementada ou pela resolução 02, de 8 de outubro de 2018 do Ministério Público, que traz essa ideia da data até 31 de março, ou pela Lei de Diretrizes e Bases, ou pela Constituição da República no seu artigo 8, que diz o que é idade escolar. Mas subentenda, o abandono aqui intelectual é quando o pai não matricula, né, o filho em idade primária, ou impede que ele frequente ali o ensino fundamental, nessa idade de 4 a 17 anos. É um crime que tem uma pena baixinha, de 15 dias, de 15 dias a 1 mês, ou então a multa. Então é um crime de menor potencial ofensivo, admite aí os institutos que eu falei já para vocês, da transação penal e da suspensão condicional do processo, do GECRIM, né, da lei do GECRIM, que é a lei 9.099 de 95. A gente continua aqui tutelando a assistência familiar, mas especificamente dos pais em relação aos filhos menores, no que diz respeito à educação. É um crime próprio, quem pratica são os pais, em relação a esses filhos que têm a idade aí entre 4 e 17 anos, que são as vítimas. Também não se estende aí, como eu falei para vocês, para tutores. Aqui a ideia, efetivamente, do legislador é a instrução primária de filho. Então a gente não tem aí a extensão, é um crime próprio, e é um crime também omissivo puro, né? Omissivo próprio é quando passa ali a data da matrícula e o sujeito passa por um tempo juridicamente relevante sem aquela instrução, sem aquela educação, tá bom? Uma questão que pode ser cobrada aí de vocês em prova é a respeito do homeschooling, né? O que é esse homeschooling? A educação em casa. Será que o Brasil admite que os próprios pais contratem alguém ou eles mesmos forneçam a educação aos seus filhos e eles não sejam matriculados na escola? Não. O STF recentemente, no recurso extraordinário, no recurso 888.815, decidiu que não pode haver o homeschooling e que os pais que promovem o homeschooling podem estar praticando aí o abandono intelectual, exatamente porque no homeschooling, né, a gente não tem como, o Estado não tem como acompanhar, controlar a qualidade dessa instrução educacional, tá legal? Apesar de que nesse julgamento específico, né, nesse recurso extraordinário, o ministro Luiz Barroso, que relatou, ele foi a favor do homeschooling, mas ele foi voto vencido, tá legal? Para finalizar a ideia aqui do crime, né? Como é um omissivo próprio, consuma-se com a omissão, não admite tentativa e a ação, ela é uma ação aí pública incondicionada, tá? Só um minutinho que eu acho que tá quase caindo aqui o... Desculpe pela interrupção. E dando sequência, e de fato a gente finalizando aqui o último crime de abandono, nós nos deparamos com o chamado abandono
moral, tá? Esse abandono moral é um crime também bem fácil de ser compreendido e ele ocorre da seguinte forma. Eu vou ler o artigo para vocês, tá? Permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, frequente casa de jogo, e aí já adiantando, casa de jogo é aquela casa de azar, casa de apostas, um local onde tem jogo do bicho, um palco de briga de animais, né? Ali, briga de galinha, pode ser uma casa de jogo. Mal afamada, então a casa mal afamada pode ser um prostíbulo, ou conviva com pessoa viciosa. Viciosa, um usuário de droga, um alcoólatra, ou de má vida. Quem seria de má vida? Um traficante, cafetinas, cafetões. Então, primeira ideia, permitir que esse menor que está sob minha autoridade, sob minha guarda ou vigilância, frequente esses locais. Casa de jogo, casa mal afamada e conviva com pessoa viciosa ou de má vida, tá bom? Nessa modalidade aqui específica, como eu tenho o verbo frequentar, pela própria ideia do frequentar, eu tenho certeza que vocês já subentenderam que é um crime habitual. Então, não admite tentativa e só se consuma com, de fato, a prática reiterada dos atos, tá? O inciso segundo diz, né? Permitir que alguém menor de 18, que está sob seu poder, sua guarda ou vigilância, frequente também. Agora, frequente o quê? Espetáculo capaz de pervertê-lo, né? Ou de ofender-lhe o pudor. Aí, nessa primeira parte, frequentar espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender o pudor, também a gente tem pelo próprio verbo frequentar um crime habitual, tá? Ou participe de representação de igual natureza. Então, aqui vocês já imaginam um crime instantâneo, né? O crime se consuma na hora que ele participa do espetáculo. E pode ser um espetáculo teatral, cinematográfico, televisivo, com conteúdo aí pornográfico, né? Porque é necessário que se ofenda ao pudor e para que o crime ocorra. E o terceiro inciso é permitir que esse menor que está sob minha guarda, poder e vigilância resida ou trabalhe em casa de prostituição. É um crime permanente. Enquanto o menor está ali residindo ou trabalhando naquela casa de prostituição, a gente tem o crime se prolongando, a consumação se prolongando no tempo, tá? E a parte final não deixa de ser também simples de ser compreendido. Mendigue, você vai permitir que esse menor de 18 que está sob seu poder, guarda, vigilância, mendigue ou sirva a mendigo para exercitar a comiseração pública. A ideia aqui, na verdade, é deixar que o menor ali fique pedindo esmola, né? Para gerar aquela compaixão das pessoas. É um crime que tem uma pena de detenção de 1 a 3 meses, mais uma vez é um crime de menor potencial ofensivo, então cabe ali os institutos que a gente já falou, inerentes ao GECRIM, transação penal, a própria suspensão condicional do processo, da Lei 9.099 de 95, e é importante que vocês diferenciem esse abandono aqui do artigo que a gente viu no 245, que é a entrega, né? Então, a diferença principal, para quem está anotando aí, entre o 247 e o 245, é que lá no 245, a gente tem uma forma ativa de cometimento do crime. Então, eu vou entregar o menor a outra pessoa material ou moralmente inidônea. Aqui, não. Eu, de fato, vou permitir. Então, uma conduta passiva de deixar... Eu sei que o sujeito está frequentando, que o menor está frequentando e permito, né? E concordo. A ação para esse crime é pública incondicionada. E como a gente está lidando aqui, na maioria dos casos, com crime habitual, então na conduta do frequentar não cabe tentativa, mas a gente pode ter a tentativa na ideia de participação de representação, né? Que é um crime de fato instantâneo. Então, eu sei que o pai está permitindo que o sujeito participe de um espetáculo. Vai permitir, né? Que o sujeito participe de um espetáculo. Nessa situação, a gente poderia aí, existe doutrina nesse sentido, cogitar a ideia de tentativa, tá bom?